sobre a visão, querendo saber sobre a edificação da igreja, sobre qualquer questão bíblica que você, talvez no seu coração tenha ali alguma dúvida, amém, irmãos? Você pode fazer isso no começo do culto, nós temos a alegria de estar ali respondendo, tirando essas dúvidas, para que os irmãos possam também ser edificados, ok? Então nós somos essa igreja em células por um motivo, como eu falei, mais profundo, né? É a maneira do Senhor se expressar nessa terra, através, né, do seu corpo, através de cada membro, tá bom? Então, guarde no seu coração isso, que a visão de células, ela é bíblica, e ela procede do Senhor, não é algo que foi criado pelos homens. Eu sei que na cabeça de alguns foi o G12, o M12, o Ralph Neighbor, nos Estados Unidos, nada disso. A célula acontecia de casa em casa, lá em Atos já falava isso, os irmãos se reuniam diariamente, de casa em casa, partiam o pão, faziam ali as suas refeições com singeleza de coração, veja, tinham tudo em comum, então isso já era algo que acontecia. O que aconteceu é que no decorrer da história a igreja parou de viver dessa maneira, e começou a se preocupar com grandes concentrações, quando na verdade o propósito do Senhor não havia mudado, continua sendo da mesma forma, né? Então, nosso foco é que cada membro seja de fato ali um discípulo, seja um ministro, e isso só vai acontecer nessa esfera da célula. Dificilmente você vai ver essas grandes igrejas, né, que tem muita gente, e é só essa maneira que eles caminham como igreja. O que vai acontecer? Vai ter muito mais espectadores. Ali dificilmente você vai ver ministros sendo formados. Por quê? Porque não há ocasião. Onde é ocasião? De fato, onde há uma ocasião propícia para gerar ministros? Na célula. É lá na célula que tem um líder em treinamento, é na célula que esse líder em treinamento é treinado, é preparado, é ali que ele é levado pelo Senhor a desejar também liderar, ser líder de uma célula, compartilhar todas as semanas da palavra de Deus com esse pequeno grupo. Amém, irmãos? Então, se nós praticarmos a célula de maneira apropriada, certamente nós vamos ver os resultados, que é a vida de Deus, famílias sendo transformadas, curadas, libertas, famílias ali inteiras, rendidas aos pés do Senhor, tudo se nós fizermos como o Senhor nos ensinou. Acredite, nem todos que trabalham com células avançam, sabe por quê? Porque depois de algum tempo elas se tornam apenas uma atividade religiosa, um dos muitos tipos de grupos pequenos. Então perdeu a sua essência, sabe, querido? A palavra de Deus diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, e a obra que é feita segundo a sua vontade também permanece. 1 João 2,17, veja. Então tudo que nós precisamos fazer é edificar a célula de acordo com a vontade do Senhor, e a vontade de Deus é o seu propósito eterno. Nós precisamos ter clareza disso. Sabe, muitos presumem que pelo fato de se reunirem num pequeno grupo, eles já estão cumprindo a vontade de Deus, mas eu quero te dizer, isso não é tudo. Nós precisamos edificar algo que seja segundo o propósito e a vontade de Deus. Então existe esse algo que chamamos de propósito eterno de Deus, que é a mais alta prioridade do Senhor. Veja, se é a mais alta prioridade do Senhor, você precisa dar atenção para isso. É chamado de propósito eterno porque já existia antes da criação. Deve ser vivido por nós hoje e continuará a ser vivido pela eternidade futura. Amém, irmãos? Não é algo que vai ser só para um momento, é para toda a eternidade. Todos os outros propósitos devem estar alinhados a esse. Então, para mim, para você que é filho de Deus e que deseja agradar a Deus, nada é mais importante do que conhecer o que está no coração do Senhor. A pior coisa é você passar uma vida fazendo algo para Deus que Deus não quer que você faça. Não sei se você lembra do testemunho do bolo de chocolate. Você gastou uma vida inteira fazendo bolo de chocolate para Deus. Aí você chega lá, fala: Senhor, aqui, passei minha vida inteira preparando esse bolo de chocolate, fiz com muito carinho. Aí Deus fala: rapaz, não te contaram. Eu não gosto de bolo de chocolate. Mas o Gabriel gosta. Gabriel, você vai ficar decepcionadíssimo, sim ou não?
Você passou uma vida fazendo chocolate para Deus, chegar na hora. É que você acha que Deus tem esse respeito humano de chegar e falar assim: oh, me dá esse bolo, obrigado, querido. Todo feliz, falso, mentiroso. Você recebe o bolo por educação. Deus não tem isso. Se Deus não gosta, Ele fala na sua lata: eu não gosto, não te contaram? Não vai receber o bolo. Por quê, pastor? Você poderia ter perguntado para Ele: Senhor, qual é a tua vontade? Deixa de ser presunçoso. Pergunta para Deus qual que é o propósito eterno dele. O que Deus tem para você. Pare de gastar a sua vida de maneira independente, fazendo aquilo que você acha que Deus quer que você faça. Não, pare de achismo. Faça o que Deus de fato quer que você faça. Esteja no centro do coração dele. Então, como filho gerado segundo a sua espécie, nada nos agrada mais do que conhecer o propósito do Pai, cooperar com Ele para realizar. Eu me lembro quando eu li esse livro, O Centro do Coração de Deus, aquilo mudou a minha vida. Falei: meu Deus, eu parei de gastar o meu tempo com outras coisas no que dizia respeito à vida espiritual, e eu passei a focar naquilo que era o centro do coração de Deus. E realmente a minha vida espiritual guinou. Por quê? Porque agora eu entrei no propósito. Porque agora eu estou fazendo o que Deus de fato nos chamou para fazer. Você está entendendo? Amém? Então, sendo Deus eterno, sem começo de dias ou fim, nós precisamos admitir que seu propósito também é igualmente eterno. Isso significa que o plano de Deus não é elaborado, nem mudado de acordo com as circunstâncias. Não, nada disso. Deus, Ele é soberano, Ele planejou realizar algo desde a eternidade. Não sei se você sabe, houve um tempo em que não havia absolutamente nada, apenas Deus. Não havia anjos, nem homem, nem planetas ou galáxias, apenas o Senhor enchia todo o universo. E nesse tempo Deus quis realizar algo. E sabe o que é interessante? O apóstolo Paulo, todas as vezes que ele menciona o propósito de Deus, ele toma como ponto de partida a eternidade. Preste atenção, ponto de partida, não é o meio nem o fim. A eternidade é só o ponto de partida, ou seja, a salvação é só o ponto de partida. Você está entendendo? Mas o que muitas igrejas e muitos crentes pensam? Que a salvação é o alvo primário e mais importante de Deus. Que o que é mais importante para Deus é salvar o homem. Preste atenção, não é esse a prioridade de Deus. Essa é uma interpretação equivocada. Então veja, tomando a queda como ponto de partida, é natural que todo trabalho espiritual seja feito em função de resgatar o homem da condenação e do inferno. Então até aqui tudo bem. O homem precisa ser alcançado, o homem precisa ser salvo. Por quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória, perderam a imagem. Porque perderam a imagem, perderam também o domínio, perderam a autoridade. O homem agora não tem mais autoridade porque perdeu a imagem. Então veja, esse ponto da salvação, preste atenção, não estou diminuindo e dizendo que não é importante, mas ela é só o ponto de partida, é só uma correção de rota. O propósito eterno de Deus não é a salvação, mas a salvação faz parte do processo. Para que o propósito eterno de Deus se consume na minha e na sua vida, é necessário que eu e você sejamos salvos. Está claro para você? Então, só para ficar mais claro para você, suponha que você decida sair com seu filho para passear no shopping. Aí você está se aprontando, você já deixou ele prontinho, arrumadinho, aí você está se aprontando. Aí o que acontece? O menino vai lá no parquinho, vai lá no quintal, e ele cai numa poça de lama. Aí o que aconteceu? O propósito de ir ao shopping vai ter que ser adiado, sim ou não? Por quê? Porque agora você vai ter que dar banho no menino, que agora ele está sujo. Aí você pega o menino, vai levá-lo para o banho. Aí ele lá no banho, ele fica entretido, animadinho, né? Tal, porque ele esquece do propósito de ir para o shopping. Muitas igrejas estão assim e vivem dessa maneira. O foco deles é só no banho.
quando na verdade o propósito eterno é ir ao shopping. O propósito é ir ao shopping. O banho é só a correção de rota. Não sei se os irmãos estão entendendo essa alegoria. O banho é necessário, por quê? Porque o homem caiu, está destituído da glória de Deus. Ele precisa ter a restauração da glória de Deus ali de volta, para que ele possa ir para o propósito. Os irmãos estão entendendo? Então é uma correção de rota, não é o alvo final. Deus não te salvou para simplesmente ficar ali, deitado em berço esplêndido. Tudo certo, estou salvo, agora está tudo certo. Não, tem algo maior que Deus preparou para você. A salvação é o ponto de partida. Tem algo extraordinário, tem algo muito maior que Deus quer que você acesse, que Deus quer que você desfrute. A salvação é apenas o ponto de partida. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado aí, fala, ele está dormindo, fala: acorda, irmão, a salvação é apenas o ponto de partida. Não estou te condenando não, eu sei, você estava servindo no encontro com Deus, esse final de semana eu sei que você está com sono, você está cansado, mas se esforça um tiquinho aí, qualquer coisa pode levantar, fica ali no canto do corredor, faz igual o Marcos, está lá encostado na parede, lá deve estar com sono, é estratégia, fica no canto ali, eu sei, é difícil, ainda mais quando não é algo tão inspirativo. Estamos falando sobre edificação, mas você vai ser abençoado também, amém, irmãos? Ok? Então, nós temos que falar da salvação, sim, mas nós não podemos ignorar o propósito original de Deus. A queda do homem não alterou o propósito eterno de Deus, mas para que ele se cumpra, o homem hoje precisa ser resgatado do pecado, amém, irmãos? Então guarde isso no seu coração, a redenção não é o alvo final de Deus para o homem. Quando falamos isso, evangelistas ficam chateados, missionários ficam chateados, porque a vida deles, eles acham que é isso, é evangelizar, é missões, é discipulado, é estudo da Bíblia. Tudo isso só surgiu depois da queda do homem, não tinha isso antes. E preste atenção, tudo isso vai acabar quando o Senhor voltar. O propósito vai permanecer para sempre, mas vai acabar discipulado, vai acabar evangelismo, vai acabar missões, vai acabar tudo isso. Percebe? Tem algo maior, você tem que estar focado no que é maior. Enquanto nós temos que, vamos continuar evangelizando, vamos continuar fazendo missões, mas não tire os seus olhos do foco, não tire os olhos do propósito eterno, amém? Então veja, pastor, como que eu descubro esse propósito eterno? Basta você descobrir o que já existia antes da criação. Então veja, houve um tempo em que havia somente Deus, não havia anjos, nem homem, nem a criação. E o que Deus estava fazendo naquele tempo? Preste atenção, Ele estava praticando a vida em comunidade, na Trindade. Antes da criação, Deus já havia planejado algo. O nosso Deus, meu irmão, não é uma pessoa só. Antes Ele é um Deus que subsiste em 3 pessoas. Então assim, naquele tempo, Deus estava praticando a comunhão divina. Ele estava vivendo numa célula celestial. Então preste atenção, a divindade estava praticando o que chamamos de habitação mútua. Eles estavam e permaneciam um no outro. Olha o que o Senhor Jesus diz em João 10:38. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. O que mais o Senhor Jesus disse? Que o Pai amou antes da fundação do mundo, João 17:24, o que significa que esse amor de uns aos outros já existia desde a eternidade. Eles se amavam, honravam uns aos outros, se submetiam uns aos outros, eles tinham comunhão mútua e viviam um estilo de vida voltado uns para os outros, e chamavam isso de vida eterna. Preste atenção. Isso aqui é importante você entender. Vida eterna não é apenas uma vida sem fim, mas a vida com a qual o próprio Deus vive. Preste atenção nisso. Então, ter a vida eterna significa ter a vida de Deus, ter o mesmo tipo de vida que Deus tem. Então, desse modo, podemos dizer que a vida eterna é representada pelo relacionamento das 3 pessoas da Trindade, o que também é chamado de casa de Deus. Guarde isso no seu coração. Deus amou tanto esse tipo de vida, que desde a eternidade, Ele planejou compartilhá-la comigo e com você. Essa vida em comunidade é algo de Deus.
Deus teve uma visão e um propósito, que esse propósito é eterno. Deus não quis desfrutar dessa vida sozinho, mas Ele decidiu compartilhar comigo e com você. Ele resolveu multiplicar e expandir a sua vida. Foi então que a divindade triuna decidiu criar o homem. Olha lá, Gênesis, capítulo 1, verso 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha o que Deus disse: façamos. Por que Deus falou façamos? Porque Ele não está sozinho. Ele não está falando para o homem aqui. Ele está sozinho, sem o homem nesse aspecto. Sozinho no sentido de não ter o homem presente. Mas Ele está falando ali com quem? Com o Filho, com o Espírito Santo. É a Trindade, está dizendo, façamos. Deus é um, mas é plural. Esse é um mistério. Nenhum teólogo consegue explicar isso. Como Deus pode ser três e um ao mesmo tempo? O dia que o homem puder explicar isso, Deus deixou de ser Deus. A criatura não pode explicar o Criador. O que nós sabemos é que Ele é um e ao mesmo tempo três. É um Deus em três facetas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Ele é Deus, é um Deus. Ele é um, mas ao mesmo tempo é comunidade. Então o homem foi criado à imagem do Deus que é um, mas é plural. Então isso significa que nós somos criados para viver o estilo de vida de uns para os outros. É essa vida de comunidade. Os irmãos estão me acompanhando, amém? Quando nós somos muitos, mas vivemos na unidade, nós entramos no princípio da divindade, que é um, mesmo sendo plural. Esse é o propósito eterno, isso é maravilhoso. Olha quantas pessoas, somos muitos, plural, mas temos unidade, andamos em um único propósito. Essa é a única forma de Deus abençoar, quando há de fato a unidade. Veja, por isso Deus tomou essa decisão muito radical. Ele decidiu habitar em sua criação, em mim e em você. Isso é um conceito extraordinário e poderoso. Imagina, o Deus Todo-Poderoso decidiu habitar em mim e em você. Ele nos criou para sermos o que? A expressão dele nessa terra, a sua morada eterna. O nosso Deus tomou a decisão de habitar entre nós e em nós. Você não faz ideia do quanto isso é extraordinário. Por que Deus veio morar em nós? Porque Ele deseja que sejamos participantes de sua natureza, que nós recebamos a sua vida e assim possamos viver o mesmo tipo de vida que Ele vive, uma vida voltada uns para os outros. Essa é a vida da igreja, essa é a essência da igreja, uns para os outros, vida em comunidade. Aqui você nunca está sozinho. Eu estava vendo, alguém fez alguma postagem maliciosa referente a esse negócio de dízimo e oferta. E eu vi um comentário lá, mas para ajudar uma pessoa na igreja, a igreja não faz, espera lá, a vida da igreja é uns abençoando os outros, todos são assistidos, tudo que a igreja faz, ela faz para que o corpo, os membros, sejam abençoados. Quando tem alguém passando necessidade, ele é assistido sim, pelo corpo. A igreja está mobilizada para isso. Ninguém está sozinho. Por quê? Porque é uma vida de uns para os outros. Você não vai ver irmão em célula passando fome. Se ele está passando fome, porque ele não fala. Ele não está falando, ele não compartilha. Você não vai ver irmãos passando privação. Por quê? Porque a igreja é uns pelos outros. Na célula todos são assistidos. Se a célula pode assistir, ela assiste. Se ela não pode, o discipulado assiste. O discipulado não assiste, a rede assiste. Se a rede não assiste, a igreja como um todo vai assistir. Mas essa pessoa vai ser assistida. Ela não vai ficar abandonada. Quantos estão entendendo? Diga amém. Essa é a vida da igreja.
É a vida com a qual Deus triuno vive. Você pode dizer amém? Como nós lemos em Gênesis 1, verso 26, Deus, Ele criou o homem à sua imagem para que ele tivesse o quê? Domínio. Por que eu e você temos domínio? Porque nós temos a imagem. Isso é muito importante. O Senhor, Ele deu ao homem poder e autoridade sobre duas coisas. Primeiro, sobre a terra. Deus nos dá poder para transformar, reger e dominar a terra. Além disso, Ele também diz que teremos domínio sobre as aves e os animais que rastejam. Você já parou para perguntar por que o Senhor não falou que nós dominaríamos sobre todos os tipos de animais? Porque o Senhor não está falando aqui de algo natural. Ele não está falando do elefante. Ele não está falando da girafa, do hipopótamo, da zebra. Ele só menciona aves, nesse caso de domínio, e o quê? Os répteis. Efésios 6. Potestades do ar, serpentes e escorpiões, répteis. Está falando de demônios, ação de demônios. Então a minha autoridade e a sua é sobre os demônios. Os demônios, os principados e potestades, não têm poder sobre nós. Mas por quê? Porque nós recebemos a imagem, nós podemos dominar. Por que um descrente não tem domínio sobre as aves dos céus e os répteis da terra? Por que esses apanham das aves e dos escorpiões? Porque eles não têm a imagem. Se tentar expulsar, eu me lembro até hoje, aqui mesmo em Lucas, fomos numa casa, expulsar o demônio, estava lá uma moça, mas quebrando tudo na casa dela, possessa, endemoniada, e o marido estava tentando, na força do braço. Não eram crentes. E ele pegava assim: eu vou dar um tiro na sua cabeça. Falei, é doido, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele está querendo matar o demônio com um revólver. E ele falava, não sei o que, eu vou pegar o facão, vou cortar seu pescoço. E assim eu queria dar risada, só que estava muito feio o negócio, não dava para rir. Mas no meu interior eu falei, cara, mas como o mundo, ele é completamente ignorante com relação àquilo que é espiritual. E ao mesmo tempo ele não sabia se ele batia no demônio, mas para ele bater no demônio ele tinha que bater na mulher dele, que o demônio estava fazendo através da mulher dele. E eu falei, amado, não é assim que funciona. Você não tem como cortar a cabeça do demônio assim. Não dá para dar um tiro na cabeça dele. Ele só pode sair pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. E quem tem esse poder? Só quem tem a imagem. Então nós oramos, expulsamos o demônio. Não precisamos cortar a cabeça da menina e nem dar um tiro na cabeça dela. Por quê? Porque espíritos malignos saem através da autoridade que o Senhor deu aos seus filhos. Os irmãos estão entendendo? Esse domínio foi dado a mim e a você, porque nós temos essa imagem. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Sabe, quando o homem foi criado, Satanás e seus anjos já haviam caído e tinham sido lançados sobre a terra. Então o homem deveria dominar sobre as obras do inferno. Preste atenção, você não foi criado para dominar sobre os homens. Não, eu sou principados e potestades. Nem mesmo sobre os descrentes, não. Eu vou lá, eu vou governar onde eu estou lá, porque eu sou crente sobre... Não é para você governar sobre aqueles ímpios, é para você ganhá-los para Jesus. É para você governar ali sobre os demônios que estão agindo no lugar. É falar, Satanás, agora chegou um filho de Deus aqui. Chegou agora alguém aqui que tem a imagem, que tem a semelhança do Altíssimo, por isso eu tenho autoridade nesse lugar. Toda a ação de vocês contra essa empresa, contra os funcionários que estão aqui, eu declaro agora, está impedido de colocar em prática, só porque eu estou aqui. Eita, esse aí é autoridade, esse entendeu. E é assim a Honda vai indo para Jesus, né, Léo? Vai indo para o encontro, um monte de gente vai dar. Por quê? Porque entende. Entendeu? Pô, eu sou autoridade ali. Veja, para de olhar para você, achar que você não é nada. Mas o Espírito de Deus que habita em você é tudo.
a imagem que está aí, que você não vê, mas os demônios vêm e se submetem, essa sim faz as coisas acontecerem ali. Veja, isso é importante você compreender. Domine sobre as obras do inferno. O Senhor nos deu poder sobre o inimigo. Pastor, mas como nós podemos ter esse poder? Acredite, meu irmão, vivendo de acordo com a imagem de Deus. Onde Ele está presente, sempre haverá domínio e autoridade. Você está salvo? O Espírito de Deus habita em você? Então onde você está, Deus está. Vai estar a imagem, logo vai estar também a autoridade. Pastor, mas o homem não caiu? Romanos 3,23 fala sobre isso, é verdade. O homem caiu, perdeu a glória de Deus, perdeu a sua imagem. A consequência é que ele não tem mais autoridade. Depois do pecado nós não controlamos mais o mundo. Você vai ver que hoje até a natureza controla o ser humano. Somos controlados por terremotos, tsunamis, inundações, secas, tornados, furacões, etc. Hoje até os animais nos controlam. Isso tudo é por causa da queda, a escravidão, porque o homem perdeu a imagem. Mas preste atenção, pela graça, a imagem do Senhor está sendo restaurada em nós individualmente. Paulo diz em 2 Coríntios 3,18 que nós estamos sendo transformados de glória em glória na imagem de Cristo. E todo esse cenário negativo ele vai sendo alterado, que nos faz viver em unidade. É a vida de Deus em nós, porque o homem caído não pode viver em unidade e comunidade. Quando uma igreja não vive em unidade, é porque ela não está tendo a essência, carregando a essência de Cristo. Tem ação de demônios, isso é sinal de gente que não nasceu de novo. Mas aqueles que nasceram de novo, eles têm o Espírito, e a graça de Deus leva a essa unidade. Não há individualismo no meio do povo de Deus e nem egoísmo. Amém, irmãos? Deixa eu te dizer, o Espírito Santo ele está operando para ter uma igreja na terra que traga a imagem do Deus triuno. Muitos vivendo em unidade, o plural sendo um. Isso só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Consegue imaginar? Centenas, milhares de irmãos falando a mesma coisa? Nós somos hoje, em toda a videira, o último relatório, se eu não me engano, nós estamos acho que em 500 mil, 400 e pouquinhos, caminhando para 500 mil, obrigado, 476 mil irmãos, igreja videira. E aí você vai ver, se você for em Cuiabá, se for em Goiânia, se for em São Paulo, se for em Minas Gerais, Rio de Janeiro, se for lá no Japão, na nossa célula, no Japão, que é uma célula ainda, uma microigreja, ou qualquer outro, até nos países perseguidos, você vai ver a mesma linguagem, falando a mesma coisa. Como é que pode? Estamos separados geograficamente, mas falando a mesma coisa. Isso é unidade, só quem pode fazer isso? O Espírito Santo. É isso que faz de fato o avanço, o crescimento, a multiplicação acontecer, porque há unidade. É o propósito de Deus ali se cumprindo, é um estilo de vida de uns para os outros. Me lembro quando teve ali em Porto Alegre aquela inundação. Nós tivemos a igreja de Porto Alegre toda inundada, perderam tudo, toda a estrutura, um prédio assim foi todo destruído, a estrutura foi toda perdida, mas foi levantada assim, juntou a igreja no Brasil, foi mandando caminhões para lá, foi mandando coisa. Hoje a igreja está de novo restabelecida, firme e forte, mais próspera do que ela estava antes da inundação, porque é uns para os outros. Então esse negócio, nós estamos vivendo bem aqui. Os irmãos se lembram nós falamos, levantamos oferta, enviamos, participamos também. E assim é a igreja, nós vivemos uns para os outros. Isso é poderoso. Você não vai ver isso no mundo. Nós só podemos viver essa realidade quando nós praticamos de fato a vida da igreja nas células. Amém, irmãos? Elas são a expressão prática da igreja. Sabe, a verdade espiritual, ela pode ser mostrada sob dois prismas,
Eu quero que você entenda isso comigo, o aspecto individual e o aspecto coletivo. Preste atenção, isso é importante você compreender. No aspecto individual, Cristo está em nós. Pensa, o dia que você foi salvo, sabe o que aconteceu? Cristo em você. Mas tem um aspecto coletivo, que nós chamamos de corporativo, é nós estarmos em Cristo. Individualmente é Cristo em mim. Corporativamente é eu em Cristo, nós em Cristo. É todos nós perseverando na palavra, perseverando na oração, perseverando na unidade, todos ali fazendo a mesma coisa. É isso que leva ao crescimento, é isso que leva à multiplicação. Então não é simplesmente quando eu fui salvo, Cristo em mim, maravilha, isso é extraordinário, mas não pode parar por aqui, precisa do outro aspecto, que é eu em Cristo, eu e você vivendo aquilo que o Senhor estabeleceu para que vivêssemos, a vida da igreja, a comunhão, a vida de uns para os outros. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Você está em Cristo. Cristo em você é algo individual, mas nós estarmos em Cristo é algo corporativo. Somos membros do corpo do Senhor. Foi para isso que Ele nos criou. Nós não somos membros isolados. Não estamos sozinhos nesse negócio. Não, não. Você não é um dedo solto. Você é um dedo conectado. Você não é aquela mãozinha da família Adams, aquela aberração que parece uma aranha andando. Aquilo ali é morbidade, aquilo é morbidez, é morte, um negócio, onde é a mão andando. Esse é o crente desigrejado. Ele é uma mão andando. Ele rejeita a igreja, ele rejeita o corpo. Membro do corpo que rejeita o corpo, ele está morto. A vida não pode fluir porque ele não está conectado. O que Jesus disse em João 15,5? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Veja, os dois aspectos. Quem permanece em Cristo e Cristo nele. Os dois aspectos, individual e coletivo. Não pode ser apenas Cristo em mim, mas eu preciso estar em Cristo. Eu preciso estar ligado no corpo. A frutificação abundante depende de nós praticarmos esses dois aspectos. Eu preciso permanecer nele se eu desejo produzir muitos frutos. Preste atenção, às vezes o que está faltando para você frutificar é você estar mais agarrado com o corpo, é você estar mais junto com a sua célula, estar mais junto com o seu líder, não estar ali só corpo presente. Porque tem um membro que está na célula e ele não está nem aí para a célula, ele não está nem aí para o líder. Ele não está ativo, ele não está atuante, ele é um membro desconectado. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Então permanecer em sua palavra e na comunhão do Espírito. Isso é, de fato, estar em Cristo. É permanecer ao corpo, ligado ao corpo, é fazer parte da vida da igreja. É isso que vai nos levar a experimentar a multiplicação. Estamos aqui falando o ano da multiplicação. Agora não tem um banner aqui, agora vai poder projetar, tem que projetar o banner aqui, do ano da multiplicação. Essa multiplicação não vai acontecer se nós não estivermos inseridos, se nós não estivermos vinculados. Assim como o Senhor Jesus é um com o Pai e com o Espírito, nós somos um com Ele. Os irmãos estão entendendo? Você pode dizer amém? Somos uma unidade com a divindade. Então o propósito eterno de Deus, guarde isso no seu coração, é que o homem seja a sua habitação eterna. Você e eu fomos criados para sermos a habitação eterna de Deus. Fluirmos nessa vida de Deus uns aos outros, uns para os outros. Essa habitação ela acontece de forma corporativa. Mais uma vez devemos entender essa verdade de forma individual e coletiva.
Do ponto de vista individual, somos feitos templo de Deus, pois Cristo, na pessoa do Espírito Santo, veio habitar em nós. Somos individualmente a habitação de Deus, mas existe, meu irmão, uma verdade maior e mais ampla, a de que só podemos ser amplamente, plenamente, uma casa para Deus de forma corporativa. Não existe casa para Deus, um irmão sozinho. O que o desigrejado fala? Eu não preciso congregar para servir a Deus. Está certo ele? Está errado. Nós só servimos a Deus inseridos no corpo. É impossível servir a Deus fora do corpo. Serviço fala de corpo, corporativo, coletivo. Eu não sirvo a Deus sozinho. Sabe, não tenho, como que é o nome daquele? Ele aparece num dos filmes, eu gostava demais dele na minha época, o Chuck Norris. Lobo Solitário, ele se apresentava como Lobo Solitário, não é? Até num dos filmes do Mercenário, ele faz uma limpa assim, os caras falam dele, falando, eu prefiro caminhar sozinho. Não tem na igreja Chuck Norris, Lobo Solitário. Ou você faz parte do corpo, ou você está perdido. Ou você é uma aberração. Não tem esse negócio, não, eu vou fazer a obra de Deus independente. Não tenho igreja. Não participo em nenhum. Isso é a maior arrogância. Alguém dizer que dentro de uma cidade, no meio de não sei quantas igrejas, não tem um pastor à altura daquele irmão para falar na vida dele. Você consegue imaginar a arrogância dessa pessoa? Esse é o desigrejado. É a mãozinha da família Adams. Está perdido. A vida de Cristo não pode fluir nele, através dele. Não pode. É só um religioso, ele pode falar de Deus, ele pode, mas não flui, não tem vida. Os irmãos estão me entendendo? Você pode dizer amém? Pedro diz que nós somos individualmente pedras vivas na casa de Deus. Preste atenção, se eu sou pedra viva, eu preciso estar inserido na edificação, sim ou não? Somos pedras vivas na edificação da casa de Deus, então eu estou inserido. Um saco de pedra é uma edificação? Um depósito de materiais de construção é uma edificação? Assim como um saco de membros também não é um corpo. Saco de membros, você olhar, você vai falar, meu Deus, é alguém esquartejado. Você vai gritar, você vai chamar a polícia, vai falar, meu Deus, que loucura. Mas o membro inserido no corpo é vida. É o propósito se cumprindo. É isso. O Senhor faz essa analogia para você entender, você não pode estar desconectado. Você só permanece em Cristo quando você é uma pedra que está inserida no edifício de Deus. Você pode ser salvo e ainda viver como uma pedra isolada, mas nós não podemos produzir muito fruto se nós não permanecermos nele, sendo corpo e edifício. Os irmãos estão entendendo? Você pode dizer amém? Isso acontece de forma prática na célula, onde cada um pode ser encaixado e edificado. Isso é maravilhoso, é tão bom. Os irmãos, os dons fluem na célula. Olha, quando nós estamos no encontro com Deus, também os irmãos estão servindo, os dons fluem ali. Você vai descobrindo novos talentos, novos dons. É lindo, porque são membros do corpo ativos, funcionando. Então nós somos edificados quando nós estamos ligados a nossos irmãos, quando nós estamos vinculados uns aos outros pela argamassa do Espírito, no vínculo de amor. Sabe, irmão, não tem instituição mais preciosa e mais importante do que a igreja do Senhor nessa terra. Nós precisamos uns dos outros. O Senhor nos separou para juntos estabelecermos o reino dele nessa terra. Você pode dizer amém? A intenção de Deus é formar um corpo que se tornará essa completa expressão de Cristo na terra, como nós vemos em Efésios 1, 22 e 23. Isso é chamado de plenitude de Cristo. Isso não é algo extraordinário?
Com toda a reverência, eu preciso dizer para você que, sendo parte do corpo de Cristo, nós nos tornamos parte da própria divindade. É isso que 1 Coríntios diz, 6,17, nos tornamos um só espírito com Ele, fomos amalgamados. Olha aí a argamassa do espírito, olha o amálgama aí, ó. Se eu fui amalgamado com o Senhor, eu não posso ser tirado. Eu fui inserido no corpo de Cristo e agora nada me tira. Agora tudo que eu preciso é ser um membro saudável. E o que é um membro saudável? Um membro ativo, que funciona. É isso aqui, ó. A cabeça fala para o dedo, dobra, e ele dobra. Mas se o cabeça falar, dobra dedo, ele fica assim, é doente. Você está entendendo? Cabeça está falando para ele dobrar, dobra dedo. Miserável, dobra. Ele não dobra, por quê? É doente. Assim é um braço que sofreu derrame, um corpo que sofreu derrame e o lado fica paralisado. Por que aquele lado não recebe comando da cabeça? Porque está doente. Quando o corpo é saudável, os membros são saudáveis, a cabeça dá o comando, o membro obedece. Sabe quem que é a cabeça? É Cristo, querido. É o que a palavra de Deus diz. Por isso, uma célula saudável não é uma célula que tem 15 pessoas. É uma célula que tem um grupo de irmãos e esses irmãos são atuantes, ativos. Uma célula que só o líder é atuante não é uma célula. Não expressa corpo de Cristo, porque para expressar corpo de Cristo tem que ser 2 ou mais. Agora, quando tem 2, 3 irmãos ali reunidos, funcionando, aquilo pode ser chamado de corpo de Cristo. Aquilo pode ser chamado de expressão de Cristo na terra. Porque tem irmãos ativos, atuantes, funcionando, membros funcionando. Sabe por que muitas células não têm êxito? Sabe por que chega no encontro com Deus, você vai ver dezenas de células que não levam ninguém para Deus? Porque essas células só têm líderes ativos. Todos os membros estão paralisados. Quando os membros estão atuantes, estão ativos, funcionando, essa célula leva a gente para o encontro. Porque todos estão no mesmo propósito, com o mesmo encargo. Acredite, tem muita célula que só o líder está ativo. Mas não é para você desanimar, líder. Sua função é ativar esses membros. Ore. Esses 15 dias é a ocasião perfeita para a sua célula ser ativada. Nesses 15 dias eu quero declarar: a sua célula vai ser ativada. Os membros que estão paralisados, que estão ali deitados em berço esplêndido, ainda não entenderam que são pedras vivas, vão entender que são pedras vivas. E não vai ser pela sua força, não vai ser pela sua eloquência, vai ser pelo poder do Espírito. Eles vão ter revelação que eles são membros do corpo e que eles precisam funcionar. Eles funcionando, a vida de Deus vai fluir, outras pessoas vão ser salvas e alcançadas. A vida de Deus só vai fluir quando os membros forem ativados. Não ataque os membros que estão desativados, não. Ame-os, incentive-os, oriente-os, ensine-os, e eles serão ativados. Eles não sabem ainda da implicância em ser ativo, em estar funcionando, eles não sabem. Aliás, às vezes eles nem sabem que eles não estão funcionando. Eles acham de só estar sentado lá, eles estão funcionando. Mas você vai ensinar, você vai funcionar, compartilhando disso aqui para outros, trazendo outros para esse ambiente, levando outros para Cristo. É assim que nós funcionamos, atraindo as pessoas para Jesus. Os irmãos podem dizer amém? Oh, tanta coisa que poderia ser dita, eu poderia falar ainda nesse capítulo, mas eu creio que o mais importante que precisava ser falado foi falado.
Nós somos aqueles que fomos chamados para ser membros do corpo, ativos, funcionando, que somos todos morada do Deus vivo. O Senhor decidiu habitar em nós pela sua graça, e essa habitação, ela vai ser refletida com a vida de Deus fluindo através de nós, para as pessoas à nossa volta. Você pode dizer amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé, aí onde você está. Durante esses 15 dias de jejum, nós vamos ver um avivamento no nosso meio. Nós vamos ver um despertar dos membros, aqueles que ainda não tiveram revelação até aqui. Sabe, querido, ser despertado não necessariamente é porque você precisa estar liderando uma célula. Não. Você pode ser alguém desperto, funcionando ali como membro daquela célula, sendo um canal de bênção naquela célula. Até o dia que você for liderar, quando o Senhor te estabelecer, quando o Senhor falar agora você vai liderar, fique em paz. Não é você, não é por você, é por Ele, é pelo poder dEle. Pare de ficar com essa crise. Ai meu Deus, eu vou ter que liderar. Quem falou que você vai ter que liderar? Você não tem que fazer nada. Você só tem que descansar no Senhor e falar: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Qual é a Tua vontade para mim agora? Agora é para você agarrar com o seu líder, ser um com ele, ser um com a sua igreja, apontar Cristo para as pessoas, ser luz lá no seu trabalho. Às vezes não é para você agora liderar mesmo uma célula, mas vai chegar a hora que o Senhor vai falar e você vai ter clareza. Fique em paz, você vai desejar, você vai falar: eu quero liderar. Ei, não é para ser não venha querer liderar forçado, porque o líder falou: você tem que liderar, meu irmão. Você não tem nada, ninguém tem nada aqui. Você precisa apenas ouvir do Espírito no seu coração, deixar o Senhor te guiar. Para alguns aqui o Senhor está dizendo: essa é a hora. Para outros Ele está dizendo: eu estou te preparando. Você vai servir de outra maneira. Nesse momento você não vai servir liderando uma célula, mas você vai servir sendo ali, aquela pessoa agarrada com o seu líder. Não sei como. Uma coisa eu sei: todos aqui foram chamados para brilhar a luz de Cristo, para ser essa pedra viva na edificação. Então seja essa pedra viva. Deixa o Senhor usar você, pedra viva. Você não é uma pedra, você é uma pedra viva. Deixa Ele te usar. Você é membro que pertence ao corpo de Cristo, que é vivo, que é atuante, que é poderoso. Receba da vida de Deus e deixa a vida de Deus fluir através de você. E assim, querido, nós vamos conquistar a nossa geração para Cristo. Não existe avivamento maior do que vidas se rendendo aos pés do Senhor. Esse é o verdadeiro avivamento. Avivamento é alguém sair da morte para a vida. E o Senhor vai fazer isso nesses dias. Quero dizer, as nossas células vão experimentar de frutificação, multiplicação, crescimento, alinhamento, vai haver unidade. Mas eu quero te dizer, nesses dias, você vai receber também da parte de Deus, na área profissional, na área financeira. Seu sonho de ter filhos, Deus vai te dar filhos. Deus vai abrir a sua madre. Seus filhos que estão dando problema, que estão vivendo uma vida longe do Senhor, o Senhor vai resgatar. Seu casamento que às vezes não vai bem, o Senhor vai transformar, restaurar esse casamento. Por isso, nesses 15 dias, você precisa encher o seu coração de grandes expectativas. Porque o que o Senhor vai fazer é grande demais. Eu tenho convicção
Eu quero que você mergulhe junto comigo nesses 15 dias. Nós estamos começando hoje. Já quero que esse espírito de oração já comece aí, sabe? Através de você, orando a respeito disso, orando a respeito dessa verdade, falando: Senhor, eu quero ser esse membro atuante do corpo. Senhor, eu quero ser essa imagem e semelhança do Senhor que exerce domínio sobre todo principado e potestade. Na minha casa, demônio não tem vez. No meu trabalho, demônio não tem vez. Na área financeira minha, demônio não tem vez. Sabe por quê? Porque eu sou autoridade, porque eu tenho domínio. O domínio está sobre mim, porque eu tenho a imagem de Cristo em mim. Esses dias o Senhor quer que você cresça em fé, para subjugar todo o poder do inferno, para colocar Satanás e os demônios debaixo dos seus pés. Você pode dizer amém?